Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre processo penal e direitos humanos. É um tema que não é fácil, mas é um tema muito importante. A começar pelo principal problema de que o nosso Código de Processo Penal, ele claramente se tornou um código anacrônico. Vejamos já de início qual é o perfil do nosso Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal ele é original do ano de 1941 e é importante situá-lo historicamente, situá-lo no tempo, né? Conectá-lo ao seu tempo para entender por que a origem do nosso código diz muito sobre a necessidade de dialogar com os direitos humanos e a aridez desse diálogo, a dificuldade desse diálogo. Em primeiro lugar, o nosso código ele tem uma clara inspiração fascista. E quando eu digo que ele tem uma clara inspiração fascista, eu não quero dizer que eu concluo que ele tem uma inspiração fascista porque eu estou estudando o fascismo ou que eu estou estudando o Código Penal, Código de Processo Penal. Eu digo isso porque o próprio ministro Francisco Campos, autor da exposição de motivos do Código de Processo Penal, afirma expressamente que o Código de Processo Penal é inspirado no Código Rocco. E o que é o Código Rocco? O Código Rocco é o Código de Processo Penal da Itália fascista de Mussolini. Então, quando eu faço o uso da expressão fascista aqui, eu não estou fazendo em nenhum outro sentido senão o seu sentido puro histórico de representar o regime que foi declarado por ele próprio como fascista, que foi o regime da Itália de Mussolini. Veja, some-se a isso o fato de que o Código de Processo Penal é um decreto-lei, portanto estabelecido pelo governo da época, pelo presidente Getúlio Vargas, em plena ditadura do Estado Novo, no período que ficou conhecido como a ditadura do Estado Novo. Portanto, o Código de Processo Penal não tem qualquer relação com a Constituição Cidadã Democrática de 1988. Mais do que isso, a nossa Constituição de 88 nos apresenta um importante rol de direitos e garantias que lá em 1941 sequer eram falados. Então observe, como exemplo, que hoje nós temos como claro, na própria Constituição de 88, a centralidade da presunção de inocência. Ora, é o próprio ministro Francisco Campos quem relativiza o indúbio pro réu na exposição de motivos do Código de Processo Penal. Portanto, são bases fundamentais muito diferentes, em grande parte opostas. Além disso, mais do que isso, como compatibilizar o nosso Código de Processo Penal de inspiração autoritária, mais do que autoritária, fascista, declaradamente como tal, não apenas com a Constituição, mas com os tratados internacionais sobre direitos humanos? Como fazer isso? Essa é uma questão que, inevitavelmente, nós precisamos enfrentar. Bom, é bem verdade que em 1941 os principais tratados internacionais sobre direitos humanos sequer existiam. De uma forma geral, os principais grupos de instrumentos internacionais sobre direitos humanos que podem
ser aqui observados no slide que eu apresento, em 5 grupos, vamos dizer assim, começam com as declarações revolucionárias do século XVIII, mas a gente não tem como negar que as declarações revolucionárias do século XVIII, apesar de sua pretensão universalista, elas eram próprias dos seus estados, como a Bill of Rights americana, né, que são as 10 emendas à Constituição americana, como é o preâmbulo da Constituição Revolucionária Francesa, que declara expressamente a sua universalidade, mas que na realidade se aplicam àqueles estados que as outorgaram. Né? Nós temos, até antes de 1941, declarações sociais, né, de direitos sociais, não apenas aqueles direitos de liberdade clássicos, iluministas, que são próprios das declarações revolucionárias francesa e americanas. Temos também as declarações de direitos sociais, como eu disse, anteriores ao Código de 41, mas que também faziam parte da estrutura dos seus estados, que as declararam e não eram efetivamente tratados internacionais. Ora, principais declarações sociais são a do México, a da República de Weimar, a Alemanha, né, pré-nazista, e da União Soviética. São declarações dos seus estados que reconhecem pela primeira vez direitos sociais, não aqueles direitos de mera liberdade, mas direitos referentes ao trabalho, à igualdade, mas que são próprios dos seus estados. As efetivas declarações ou pactos e pactos, né, não apenas declarações, porque não tem, as declarações são importantes, mas elas não têm o status de tratados, né? Mas as declarações, as primeiras declarações e pactos que efetivamente são internacionais, ou seja, elas não são de um determinado país, elas são elaboradas por grupos de países, são do pós-guerra. São posteriores a 1945, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? O Pacto dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, são todas declarações e pactos posteriores à guerra. Portanto, vejam que sequer quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, havia qualquer obrigação do país em respeitar esses direitos humanos declarados nas declarações universais ou nos pactos que se seguiram. Os pactos que fazem parte do ius cogens internacional, ou seja, são cogentes, esses dois pactos que eu falei das Nações Unidas, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais das Nações Unidas, são de 1966. Posteriormente vieram as cartas europeias e americanas, né? Claro que, sob o ponto de vista histórico, é muito importante o Convênio Europeu, mas ele não se aplica a nós. Mas a Carta Americana, as cartas americanas são importantes. A Declaração, né, dos Direitos Humanos das Américas, e mais do que isso, o Pacto de São José da Costa Rica, conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, tem importância fundamental para nós. Reconhece expressamente direitos judiciais que se aplicam ao processo penal e que o Código de Processo Penal, com o qual o nosso Código de Processo Penal, obviamente, não poderia dialogar. Então a pergunta é: a Constituição de 88 reconhece diversas garantias. Os pactos e tratados internacionais do pós-guerra reconhecem diversas garantias. Como compatibilizar um código fascista, autoritário, anacrônico, com essas garantias de liberdade e direitos fundamentais que foram estabelecidos posteriormente? É muito importante essa discussão, que nós vamos começar a travar agora.